noite a todos. Vamos então levar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo a proteção e o amparo para cada irmão que chegou até aqui, sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Ave Cristo. Todos se sintam bem nessa casa, sempre amparados pelo Mestre Jesus. E parece que hoje a chuva acabou tirando um pouco a frequência, mas é importante que vocês vieram, os trabalhadores espirituais estão aqui, e que também essa palestra depois vai ser assistida em casa, em outro momento. Então, independente do número de pessoas, como dizia o Chico Xavier, a gente faz como se aqui tivesse uma multidão. Que tem, né? Mas muitos deles invisíveis. Né? Esse texto, há muita morada na casa do meu Pai, ele está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, que tem esse mesmo título. O Evangelho, na Bíblia, ele está no Evangelho de João, do apóstolo João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3. E aonde Jesus reúne os discípulos e fala para eles que existe muita morada na casa do Pai, né? Ou seja, muitos lugares habitados, muitos mundos habitados, e que ele estava preparando e queria antes, foi o que aconteceu, e ele estava preparando para cada um daqueles apóstolos, que é uma promessa que também ele fez para nós. Por que eu coloquei esse texto? Eu coloquei porque na semana passada, no sábado, nós tivemos o dia de finados. Um dia que é quase que universal, onde as pessoas reservam para ir, a maioria aos cemitérios, levando flores, acendendo velas, para homenagear aqueles que partiram. E é um dia que, quer queira, quer não queira, faz a gente pensar. E esse é o tema da palestra de hoje. O que significa a morte para vocês? O que significa? Vocês já pensaram nisso? O que é a morte para cada um de vocês? Isso é realmente para fazer, não precisam responder, isso é para fazer pensar. Que na maioria das vezes as pessoas não falam sobre isso, porque quando vai falar sobre morte, as pessoas assim, vira essa boca para lá, ou isso, que coisa mais sombria, vamos mudar de assunto. As pessoas não gostam de falar. Diferente da nossa cultura, tem culturas orientais que eles, ao contrário, muitos deles fazem questão de planejar a vida a partir do momento daquilo que eles entendem o que é a morte, o que é a partida daqui. Se a gente for pegar o que pensam a maioria dos materialistas, os ateus, aqueles que não têm crenças, a grande maioria deles acha que morreu, acabou.
Então eles vivem a vida agora como se não tivesse amanhã, sem preocupação nenhuma. E nós, desde que Jesus trouxe o Evangelho, pronunciou essas palavras, dizendo que a vida continuava, quando ele falava que tem muitas moradas e estava preparando o local, ele estava dizendo, olha, a vida continua e eu espero vocês lá. E para que vocês cheguem bem, façam isso que eu estou pedindo, cumpram o meu Evangelho. E aí depois, com a doutrina dos Espíritos, trazida pelos Espíritos, codificada por Allan Kardec, deu uma clareada boa nisso. O que fez? Explicou como isso funciona. Porque os Espíritos vieram e disseram, olha, não existe a morte, senão a física. O que morre é o corpo, o espírito continua vivo. O espírito é imortal. Todos nós aqui, todos nós somos imortais. Nós vamos viver para sempre. Não com esse corpo, porque ele vai envelhecer em algum momento, e em algum momento a gente vai fazer a viagem, a gente vai partir, vai deixar esse plano físico e vai para o plano espiritual. Então eles vieram explicar isso, explicaram que a gente vive reencarnações, explicaram que a nossa pátria verdadeira não é aqui, que é no mundo espiritual, que aqui a gente vem de vez em quando, em vida sucessiva, para evoluir. Falou também da mediunidade, que todos têm, uns mais, outros menos, que faz com que a gente se ligue a esse outro mundo. De alguma forma, todo mundo tem um pouquinho, todo mundo tem uma intuição que liga ao mundo espiritual, que em algum momento acontece alguma coisa na vida que diz assim, olha, isso é um sinal do outro lado, não tem explicação aqui nessa terra para isso. Então, bendito Allan Kardec, que codificou essa doutrina, e que explicou e que nos deu o que a gente tem hoje. Porque isso faz o quê? Faz que no dia de finados, quando a gente vai lá visitar aqueles que partiram, a gente tem a seguinte sensação: eles continuam vivos. Eles continuam vivos em algum lugar. Eu lembro um sábado, quando eu fui visitar o cemitério, quando eu estava descendo, eu encontrei uma colega minha, ainda de adolescência, era minha vizinha, e a gente estava olhando assim os nomes nas lápides, né, de pessoas conhecidas, parentes, amigos, e ela disse o seguinte: nossa, o mundo ficou tão triste depois que essas pessoas foram embora, que tristeza, que pena, que saudade deles. E eu fiquei pensando assim, eles só foram antes de nós e devem estar reunidos num lugar muito melhor do que o nosso. Então a doutrina espírita, ela traz isso para a gente, ela traz esse alento, que essas pessoas que partiram antes da gente, só partiram antes da gente, só fizeram a viagem antes da gente. Nós vamos reencontrá-los e nós vamos poder abraçá-los de novo. É questão de tempo. Aí tem uma coisa importante que eu gostaria de frisar essa noite, porque em algum momento nós vamos fazer essa viagem, em algum momento. Eu não sei se é hoje à noite, se é amanhã, se é depois da manhã. Nós não temos um aviso, não é dito o seguinte: olha, tu vai morrer, ou tu vai desencarnar, ou tu vai partir em tal data, tal horário. Nós não sabemos. Isso vai acontecer em algum momento. Então, como se fôssemos viajar, nós precisamos preparar nossas malas. Preparar nossa mala. E qual é essa mala que nós vamos levar nessa viagem que em algum momento vai acontecer? Algumas coisas a gente não vai poder levar. Não vai dar para levar um carro, não vai dar para levar bens, não vai dar para levar dinheiro, não vai dar para levar ouro, não vai dar para levar posição social, não vai dar para levar roupas, não vai dar para levar. Essa mala, o que nós vamos levar são as coisas boas que a gente construiu aqui. As coisas boas que a gente fez, as lágrimas que a gente enxugou, as vezes que a gente perdoou, muitas vezes que alguém nos caluniou, brigou com a gente e a gente conseguiu se calar e não rebater. As bondades, os perdões, as caridades, a paz que a gente semeou. É isso que nós vamos levar.
E isso é, como a gente não sabe essa data que nós vamos voltar para o mundo espiritual, porque nós vamos voltar. Independente da idade de cada um aqui, em algum momento nós vamos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Mas como a gente não sabe o dia nem a hora, nós temos que construir isso cada dia. Cada dia colocar alguma coisa de bom nessa mala que a gente vai levar. Um dia a gente ajuda alguém, no outro dia a gente releva algo que a gente fez, no outro dia a gente não leva para frente uma calúnia que alguém está levantando, no outro dia a gente não participa de uma fofoca que alguém fez, no outro dia a gente consegue não esbravejar, não ficar bravo, não ficar chateado. E cada movimento desse que a gente faz é como se a gente colocasse uma peça na nossa mala. E aí um dia, quando chegar essa viagem, um momento, a gente vai estar preparado. E é muito importante que a gente fale sobre isso, que tenha coragem de falar sobre isso, para não acontecer o que está acontecendo nesse momento. Milhares, milhões de pessoas partindo, sem ter se preparado para essa viagem, sem nunca ter se preocupado com o lado espiritual. Não se preocupou, viveu só o material, viveu intensamente a vida pensando só nele, no egoísmo, no orgulho, na arrogância, pisando nos outros. E como essas pessoas estão chegando do outro lado. E a mesma assistência é dada a todos. Os bons amigos de luz chegam lá para atender essa pessoa, para levar para um lugar melhor, e a pessoa não consegue nem enxergar. Aliás, ela olha e diz, isso aí é coisa do mal, nem vou chegar perto. E tem um outro problema, ela a tal ponto não se preparou para essa viagem, não tentou entender como funciona isso, não tentou aprender nada sobre isso, que ela nem sabe que morreu. Porque ela olha, fica um corpo lá estirado, mas ela olha para o dela e diz, mas eu estou vivo. E sai andando e encontra outros que estão aqui que também acham que ainda estão vivos e continua preso, assombrando casas, atrapalhando parentes, apegados a bens materiais, fazendo as pessoas beberem, fazendo as pessoas se drogarem, fumando, bebendo junto e por aí afora, fazendo N coisas. E jogando fora a oportunidade de evoluir e ainda por tabela atrapalhando que outros possam evoluir. Então é muito importante a gente entender isso, como funciona. E aí Jesus diz, ele fala assim, ele abre o texto ali, poucas palavras, uma palavra tão certeira, ele fala, creia em Deus, creia em mim. Eu vou antes e vou preparar um lugar para vocês, uma morada. A nossa morada está lá sendo preparada. E muitas pessoas não conseguem achar um endereço porque passaram a vida inteira desperdiçando, jogando fora, se atrapalhando, fazendo de tudo, mas em nenhum momento cuidando do lado espiritual. Então, gente, que cada um de nós comece a cuidar da sua mala. A mala da bondade, a mala da caridade, a mala do amor. Jesus ilumine a todos. Mais uma vez vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra, por cada ensinamento. Tudo isso possa servir para a nossa evolução. Pedimos também que cada irmão que chegou até aqui possa voltar para casa com tudo aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecemos sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,